Opa, tudo certo? Qual que é a ideia do projetinho de hoje? A ideia do projeto de hoje é permitir que a gente olhe de uma forma automatizada para aquelas contas que tem vários itens e a gente quer dividir. Por exemplo, uma conta de mercado, quando a gente tem orçamentos separados, né? Cada um vai pagar a sua parte. E aí eu trouxe esse exemplo aqui. Ele é um exemplo de uma compra de mercado não tão grande, mas a ideia é que isso diminua a quantidade de tempo que a gente trabalha para uma conta maior, né? Ah, Aqui a gente tem o resultado, né, do documento auxiliar da nota fiscal do consumidor eletrônica, que é aquele QR Codezinho que vem dentro do canhoto que a gente recebe. Nele, lá para baixo, vão ter dados e forma de a gente acessar a nota fiscal de fato, né, mas aquilo que a gente precisa está aqui. Então, a gente tem aqui uma URL única, né? Eu não vou mostrar para vocês qual é a URL única dessa nota, mas uma URL única que permite a gente visualizar isso e que traz aqui os itens que são importantes para nós, né? Então, aqui a gente vai ter um salgadinho, torcida, o valor do salgadinho. Aqui tem essa repetição, né? Então provavelmente essa pessoa que fez a compra aqui, ela passou de uma forma diferente, ou até o caixa que não é eletrônico passou, não é automatizado, né? Passou colocando as quantidades aqui, mas ela está repetido, né? Então aqui tem tomate, pão, salgadinho, chocolate e tudo, né? Então a gente acessou isso aqui via o QR Code, via aquele código que em vez de acessar a gente clicou em copiar, né, e mandou para a máquina para a gente fazer acesso no desktop. E aí a gente tem esses dados aqui com a possibilidade de a gente fazer essa consulta, né? A ideia é que colocando os dados dentro do código e aí especificamente dentro desse item aqui, que é o item URL, a gente consiga fazer a consulta e tirar aquilo de informações que está disponível dentro daquela página, né? Então, para esse código, para esse projetinho, a gente precisa importar requests, né, onde a gente vai fazer, de onde a gente vai tirar essa forma do Python de interagir com o link, o custom tkinter que vai fazer para nós a interface de interação para a gente fazer de fato a divisão, e o beautiful soup que vai lidar com os dados que estão sendo consultados, porque eles estão sendo consultados em HTML dessa forma mais simples, né, quando a gente está olhando não para a nota fiscal, mas para esse documento auxiliar. E aí aqui a gente tem bem rapidinho, tá, a definição do item, cada um dos itens vai virar um objeto, então essa classe ela serve para a gente lidar com os objetos e é aquilo que a gente precisa dos objetos, né? A gente tem o nome do produto, quantidade, valor e valor unitário e valor total. Isso aqui serve para a gente poder trabalhar em outros projetos, né? Mas o que é importante mesmo aqui é o valor total e o nome do produto, que é aquilo que a gente utiliza dentro da estrutura. Se a gente quisesse ver quantidade ou unidade, a gente poderia fazer um projeto um pouquinho diferente, mas já está aqui dentro do objeto, né? Aí a gente tem a quantidade de itens. Isso aqui serve basicamente para a gente usar num projeto futuro. A gente não usou isso dentro do código, mas ele está definido aqui porque a gente quer mostrar a quantidade de itens. Se vocês olharem no print, a gente tem quantidade de itens 11, né? Mas enfim, só para a gente ter esse cálculo, não é algo que vai fazer diferença. E aí a gente entra as variáveis do item, né, que a gente vai chamar a variável sup, porque a gente está falando do beautiful sup para trabalhar no projeto, mas podia ser qualquer outro nome de variável, né, aquilo que entra dentro da função. A gente vai tirar dessa função aqui uma iteração que vai colocar por item as menções dentro do objeto, né, e aí a gente vai ter dentro disso aqui o resultado dessa chamada dessa função, cada item se tornando um objeto que a gente vai utilizar depois para colocar no custom tkinter. A função de cálculo, né? O que está por trás disso aqui é basicamente quando a gente tem duas pessoas morando junto e uma das pessoas executa o ato de pagar esse valor. Então vai no mercado, escolhe um monte de itens e paga o valor do mercado e depois é ressarcida pela outra pessoa, né? Essa é a forma mais simples de ter alguma divisão e é onde a gente corta caminho. O URL aqui é onde a gente vai colocar o link único desse documento auxiliar na nota fiscal e dentro disso a gente já começa a olhar para o código sendo executado de fato, né? Aqui a gente teve a definição das funções, o URL para começar e é onde a gente entra da resposta, né? A gente vai trazer o request feito para o URL dentro do nosso código e entrando aqui já, caso a gente tenha o status code de 200, né? Quando a resposta deu certo, quando a gente teve resposta, a gente vai entrar dentro do Beautiful Soup, né? A gente vai trazer a variável sup para utilizar aquela lib que a gente importou lá em cima para ter essa possibilidade de mexer com o HTML. Só para a gente dar uma olhadinha bem rápido, o HTML ele vem uma coisa meio bagunçada assim, né? Então a ideia é que a gente tem que olhar para cada um dos elementos e saber dividir ele para transformar eles em uma classe que é útil para nós, né? Porque a verdade é que se a gente for ler código dessa forma aqui, a gente vai ter um problemão para lidar com esse código ou tratar ele de uma forma útil. E aí a gente já entra dentro do código, a gente já faz a chamada das duas funções, que é a função de cálculo total de itens e a função
dos itens, né, que define os itens como dentro da classe, dentro do objeto que a gente vai lidar depois. E aí a gente vai fazer a impressão dos itens só para ver que deu certo aqui dentro, né? Dentro disso, tá, a gente vai ter as definições de falha, né? Quando a gente falhar, a gente vai trazer o status code da falha só para a gente entender o que aconteceu. Às vezes é só por causa que o link está errado, às vezes é porque a gente não tem permissão de acesso. Pode ser que uma nota fiscal de um outro estado, inclusive, tem um método diferente, então essa aqui é do Rio Grande do Sul, né? E por último, a gente entra dentro do Custom Tkinter para fazer toda a geometria e a estrutura daquilo que vai ser a nossa interface para interagir com isso, né? Então, a gente tem o Custom Tkinter entrando com cada um dos formatos que ele vai pedir para nós, né? A gente vai fazer, inclusive, um mouse wheel para a gente poder interagir. Vocês vão ver depois como faz diferença isso. Interagir com a quantidade de itens caso ele não caiba na tela, né? E por último, trazendo então a iteração que vai fazer esse custom tkinter fazer os itens ali dentro para ele poder calcular, que é chamar aquela função que a gente viu lá em cima de cálculo, né? Essa função aqui, né, de cálculo do total, para dentro dessa interface, né, para mostrar para nós quanto é que a pessoa tem que pagar disso. Então, agora a gente vai dar, eu vou dar uma pausadinha e com o link colado ali a gente executa para dar uma olhada no resultado, tá? Então, o print aqui embaixo, né, passou por todas as iterações, né, então tudo aquilo que a gente esperava foi impresso, isso significa que a gente tem os objetos, e a gente entra nessa parte da interação com a interface, né? Essa interface, ela tem uma rodinha aqui, ela tem um scroll bar, então se a gente precisasse de mais itens, não ia ficar limitado ao tamanho da tela, né? E aqui a gente faz o que é o percentual da pessoa que vai pagar para quem pagou. Então, digamos assim, ó, digamos que o padrão seja uma divisão 50-50, né? Uma divisão normal de casa, mas a gente chega aqui e a coquinha, por exemplo, é 100% paga pela pessoa que não efetuou o pagamento lá dentro do mercado, né? E, portanto, essa coca, ela entra como 100% do valor a ser pago por quem está calculando. Então, isso aqui basicamente significa que todos os outros itens entraram numa divisão de 50%, que é pagar, sei lá, o abacate, o chocolate, o salgadinho, todas as coisas em 50%, mas as cocas são da pessoa que não pagou lá. E aí a gente clica em calcular e a gente vai ter o resultado total de pagamento. Ele está com ponto aqui, mas a ideia é que ele seja o valor em reais, né? Inclusive, se vocês olharem dentro da função de calcular, a gente tem o tratamento para trazer isso para o inglês, que é tirar a vírgula como uma vírgula que não era considerada como um número decimal para um número de float, e a gente poder fazer esse cálculo direito, né? E a gente tem o resultado de quanto a pessoa tem que pagar daquele valor da nota, né? Que era um valor de 33,60 porque ela ficou com as cocas para ela. Certo? Muito obrigado.